Minha cabeça doce, embriagada de céu. Minha cabeça doce, 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 ouve. Minha cabeça doce. Conheci o trabalho do Zé Luiz e da Tiziana em 2008. 2008, já nessa conversa de poesia com canção, né? Vocês estavam com um espetáculo, Pedaço de Chão. E aí, no jornal que eu trabalhava, eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem. E era o início daquela história e a gente pôde conversar naquela época sobre o que despertou o desejo desse encontro da poesia com a canção. De uma maneira que a perspectiva que vocês apresentavam me chamou muito a atenção na época. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, desse encontro de poesia e canção, dessa proposta de encontro de poesia e canção que vocês já faziam ali e que desenvolveu ao longo do tempo até chegar ao trabalho atual. Sim, é um percurso, né? Isso não foi uma decisão de uma hora para outra. Vou dar só como marco para não ficar uma coisa muito extensa. Eu fiz uma ópera no ano 2000 com um extenso poema do Manuel de Barros, que chamava Deslimites da Palavra, o mesmo nome da ópera. Fiz no CCBB, era uma Bolsa Vitae. Tenho um super orgulho do trabalho, assim, acho que ficou muito bonito. Minha relação com poesia é antiga, tudo, inclusive a música, veio pelo teatro. Você tem livros, né, de poemas? Tenho, mas isso é curioso, isso tudo é posterior, né? Eu acho até que o meu primeiro livro de poesia, eu nunca tinha pensado em ser poeta, ele sai em 2009, se não me engano. Ou seja, depois desse espetáculo. Depois desse espetáculo, depois dessa ópera, né? Eu sempre tive uma relação muito, vamos dizer assim, não sei se a palavra é admiração, mas eu entendo a poesia como um saber muito importante, né? Acho que existe nela uma força, uma energia e uma compreensão de vida, de quem nós somos, do que fazer, e por isso o meu desejo de, enfim, levá-la para o palco, levar para as pessoas e tal. E por isso eu fiz a ópera. Quando eu a cito, não por uma relação direta com o trabalho que a gente passou a fazer, mas porque nela, né, ficou configurado. Eu fui a todas as récitas lá no CCBB, tinha uma distância do público, era uma distância respeitosa. Eles olhavam, sei lá, sabe, a poesia, a música, e isso não me interessa. O trabalho do MEB, o trabalho que a gente propõe é justamente, vamos dizer assim, permitir um contato o mais direto possível. Falar assim, vem bater papo com esse poeta aqui, cara. Né? Conversa, ouve esse poema. Né? Isso é um samba, né? Mas a poesia moderna, né, poesia modernista, ela colocou exatamente, tentou estabelecer uma aproximação, que é essa aproximação que você busca, que você estava buscando ali, mas vocês estavam tentando fazer isso com uma poesia que não era necessariamente a poesia modernista, né, com essa poesia que as pessoas normalmente colocam num lugar canônico, um lugar de respeito, né? Você percebeu isso ali naquele momento, que havia esse respeito, e o que você começou a articular, como é que você começou a pensar isso para desenvolver o MEB? Não tenho certeza, né? Eu sei que isso me incomodou pra caramba, né? A ponto de... Sabe aquele elogio que bate na trave? Assim, porque, um montão de caramba, né? Era uma sensação efetiva de que, assim... Conheci o Manuel de Barros, assim, óbvio que antes eu conhecia a obra, e que, caramba, toda a beleza, toda a força dela é justamente deixar a gente muito pertinho, né, do chão, da vida, das coisas. Né? Daquele olhar infantil, né? Um olhar infantil, um olhar muito mas um olhar poderoso infantil, né? Sim. Que não tem nada de infantilismo, que infelizmente... É muito comum crescer e perder, né? Sorte daqueles que não perdem. E então, assim, esse incômodo, né, ele me jogou... Bom, primeiro,
né, eu tenho uma relação com música contemporânea e de cara imaginar assim, bom, a ópera não vai fazer esse caminho favorecedor que eu estou aqui, né, pensando, me incomodando, né? Eu acho que assim, o caminho daí para a canção popular foi quase que imediato, espontâneo. O que talvez tenha sido mais elaborado, pelo menos num primeiro momento, foi a busca do samba, né? E aí, num entendimento, mais do que pensando num gênero, né? Mas do samba como algo que é muito enraizado, né? Que favoreceria um contato mais direto no sentido de mais aprofundado, por já esquecido. Porque eu acho que, de algum modo, né, o toque, né, esse pulso do samba ecoa na gente, independente de ser sambista, carioca ou de que região está. Então, eu acho que assim, trazer o poema para a canção, trazer o poema para o campo do samba, esse foi o movimento de partida. Né? E a escolha dos poemas, né? Você falou assim, não, absolutamente não tinha nenhum critério de época ou o que fosse, era encontrar, né, ou ser encontrado por aquelas palavras que naquele momento falariam, né? Falariam da gente, poderiam nos expor. Foi esse o movimento, assim, de alguma forma é algo muito simples, assim, não é diferente. Talvez se eu já me entendesse poeta, eu não tivesse feito isso, né? Como eu não me entendia poeta, né? Mais um compositor corajoso, vamos dizer assim, eu fui catar Fernando Pessoa, Emily Dickinson, Leminski, a turma toda. E Tiziana, você não tinha até ali um caminho como cantora, né? Você tinha ali mas, obviamente, você está interpretando aqueles poemas, então, fundamentalmente, tinha uma palavra, tinha uma expressão muito forte. A palavra tem uma expressão muito forte no trabalho de vocês. Então, fala um pouco dessa conversão em cantora a partir dessa perspectiva de intérprete do teatro, que é fundamental para o MEB, né? Sim. Fala um pouco disso, por favor. Eu sou formada em teatro, né? Minha formação é como atriz. Eu conheci o Zé no teatro, ele fazia trilha de uma companhia, e foi onde eu conheci o Zé. Fui assistir a ópera nessa época também, e a gente começou uma amizade, mas a gente acompanhava o trabalho um do outro sem trabalhar junto. Assim, opinava, tinha essa troca dos trabalhos, mas não tinha um trabalho em comum. E eu comecei a expressar o meu desejo em cantar. Falei para ele, acho que eu estou com vontade de cantar, porque eu cantava muito quando eu era criança e fazia, assim, para a família, todo mundo gostava. Então, assim, já tinha um ouvido musical, né? Mas nunca trabalhei, nunca fiz aula de canto, não toco nenhum instrumento, só um violãozinho, umas notinhas. E aí a gente começou a trabalhar. O Zé já tinha algumas canções, algumas já existiam, né? Sim. Nesse momento, sim. Algumas melodias para poemas, né? Algumas feitas para os poemas. E aí ele me convidou e falou, então vamos trabalhar. E a gente começou com Morreu a Batucada, que é um samba que não era autoral. Foi a primeira canção que eu gravei. A gente começou, eu não sei exatamente o ponto que eu comecei a entender. Né? Porque eu sempre falo assim que, para mim, o trabalho de atriz é você se vestir daquele texto, daquele personagem, daquela palavra. E o trabalho do canto é você se despir. Assim, e eu acho que eu ainda estou, aos poucos, tirando a roupa. Mas nesse processo,
a coisa havia um método da sua parte de olhar para o poema, assim, tinha uma coisa que passava primeiro pelo poema, da leitura do poema, como é que entrava a melodia, como é que você... era o seu jeito de estudar a canção, assim? Eu também sempre gostei muito de poesia. Como eu trabalho também com plástica, com artes plásticas, eu também sou figurinista, e a atriz, a canção, ela vem pela imagem mesmo da palavra e desse desencadeamento da poesia. Que tem algumas coisas assim, que a matéria-prima ali dos poemas e dos sambas, e eu lembro da gente ter conversado sobre isso, sei lá, em 2008, que é isso, a matéria-prima é a mesma, né? Assim, é a experiência da existência, e é a morte, e é o desejo, e assim, estão falando às vezes, o Cartola falando, às vezes Emily Dickinson. Então, pô, tem um jeito de se aproximar, a aproximação se dá muito por isso, né? Nesse jeito de olhar para a vida, né? Esse jeito de olhar para a vida que o sambista tem e que o... Sim, e agora eu acho que aconteceu uma coisa nesse trabalho, e continua acontecendo, e a Tice, eu acho que não é à toa ela não saber dizer assim, começou assim. Porque ele veio de uma maneira muito, muito suave, né? Talvez ele não tenha nem começado como trabalho. Ele começou como, vamos experimentar isso aqui. Vamos tentar cantar isso aqui, né? Por exemplo, tem um rastro de teatro aí que talvez não apareça, mas quando fala assim, você já tinha algumas canções. Essas primeiras canções que já existiam tinham sido feitas para teatro, né? Assim, a Emily Dickinson tinha sido feita para uma peça, um poema do Lorca tinha sido feita para outra peça. Então, haviam experimentos de canção com poema que já tinham acontecido anteriormente. E no teatro, não estou dizendo que é só assim, mas é a maneira como eu sempre fiz, e é a maneira como a Tice faz também. Eu acho que a primeira coisa é uma espécie de afinação com aquilo que você vai realizar, né? E afinação num sentido amplo, assim, um contato físico, né? E eu acho que o caminho, né, assim, para a Tice como cantora, foi ela entender, né, fisicamente, sensorialmente, né, a melodia e a palavra. Quando isso juntava para ela se sentia confortável e aí cantava. E aí ela estava em cena como atriz e não percebia mais essa coisa de estou cantando. Talvez seria um outro modo de distância também. Porque é uma responsabilidade quando você se coloca como cantora, porque aí vem, né, eu posso ser, a Tiziana é atriz, ela tem eu consigo entender tudo que ela está falando, cada palavra, é uma atriz que canta muito bem. E no primeiro trabalho, principalmente, a palavra tinha que ser entendida. Ela estava à frente, né? Então a interpretação era realmente as palavras todas deveriam ser muito bem entendidas. E quando você fala isso, você está falando mais do que simplesmente a articulação perfeita, era aquela intenção, a intenção daquela imagem ser transmitida. E eu acho que tem a ver também então eu tinha essa insegurança de falar, mas vão começar a me cobrar outras coisas além dessa interpretação. Aí a afinação, mas olha como ela não sei o quê. Então isso tudo eu fui construindo. Realmente gravei a primeira canção no estúdio de um amigo, foi essa experiência, e eu acho que essa construção vem dessa aproximação. A gente, logo nos primeiros shows, a gente fazia em pequenos lugares, muito próximo das pessoas. Uhum. Né? A gente fez no Glaucio Gil, naquele café, e lá a gente entendeu, eu acho, que qualquer pessoa realmente poderia
entender e se interessar pelo poema. Então, acho que todo o movimento que a gente fez foi assustador no começo, assim, porque eu ficava muito insegura, mesmo tendo a segurança do palco, cantar é outro lugar, né? Então, mas aos poucos a gente foi construindo, por isso que eu não consigo entender onde é que começou, onde é que termina. E... É que tem vários começos também, né? Assim, a primeira vez que a Tiziana, vamos dizer, cantou que não foi para as paredes, comigo tocando um violão do lado, foi dentro de casa também para, sei lá, 6 amigos, né? É horrível isso. Eu tenho uma amiga que falou assim, como assim? O Zé fez isso com você? É uma amiga que eu fiz aula com ela, a Eveline Hecker, que é uma grande cantora. Conheço, claro. E ela falou, como que ele fez isso com você? Porque nessa época, depois que eu comecei a cantar, que eu fui fazer umas aulas. Mas, assim, só para limpar minha barra, isso não era uma apresentação, era, na verdade, sei lá, como a gente está aqui, falar, gente, faz sentido esse negócio que a gente está fazendo? Como a gente está aqui com câmeras e... Não tinha registro. Como a gente está aqui numa coisa informal, num bate-papo, e quero assim, pô, qual é a impressão de vocês sobre isso que a gente está mexendo, né? Assim. Qual era o repertório dessa apresentação informal que vocês fizeram em casa para 6 amigos? O que já tinha ali nessas... O que já tinha pronto e o que você cantou, né, Tiziana, ali na sua estreia como cantora? Na minha estreia, na sala. Podia ter sido no chuveiro mesmo. Morreu Batucada, né, do Sancler Sena, que é um samba dos anos 30. Tinha São Sebastião, Orides da Orides Fontella. E eu. Que é Emily. Emily Dickinson. Aí tinha uma canção chamada Samba, que ela está na gaveta. A gente foi e voltou várias vezes. Acho que Relicário. Relicário, do Leminski, que está no primeiro CD também, no Boca do Mundo. Tinha a segunda canção do Beco, que é do Manuel Bandeira. Qual é a outra do Cantiga, não? Do Manuel Bandeira também? 3 que a gente fez, Cantiga, não sei se já estava nesse, e aquela, como é que é? Mas para quê? Mas para que tanto sofrimento. Que era uma música linda que ficou na gaveta também, né? A Manuel foi tudo para a gaveta. Tinha uma música que chamava Zói Redondo, que ia para um... Patativa do Assaré. Patativa do Assaré. E aí a gente foi entendendo também o repertório. No meio disso, ainda toquei uma peça de bar. E o projeto, em algum momento, quando vocês perceberam que foi um projeto que foi se construindo, né? Como vocês estão explicando. A gente foi entendendo. Exatamente. Quando vocês perceberam que tinha um negócio que ia fazer com poemas, ia pegar poemas de poetas clássicos ou poetas contemporâneos e trabalhar melodias, transformá-las em canções, vocês pensaram em outras experiências esporádicas que aconteceram na música brasileira, que é desde, sei lá, Caetano Veloso com Galáxias, né, o Circulador de Fulô, ou até o próprio Chico Buarque com a Cecília Meirelles nos Inconfidentes. Essas experiências que estão espalhadas, em algum momento alguns compositores fizeram melodias para eu acho que o João Bosco e Caetano fizeram também uma coisa para o Manuel Bandeira. Vocês chegaram a olhar para essas experiências anteriores ou não? Eu acho que o próprio Vinícius, aquele Arca de Noé, eu acho que muito dele era poemas infantis que o Toquinho musicou. Sim. De verdade, não. É da minha época. Eu não penso nisso como uma ideia original, tá? Acho que também é assim, né? Que coisa, estou fazendo. Não, né? Assim, eu acho que é bastante natural que isso seja feito, tanto que isso sempre foi feito, né? Você acaba de citar vários, e eu acho que se a gente for pegar os diversos países, a gente vai encontrar isso nas mais diversas épocas, com os mais diversos compositores e poetas. E o não é por não me interessar, né? Tanto que, assim, ouvi tudo isso com prazer, mas não para pensar esse trabalho. Na verdade, eu acho que o caminho de escolha do repertório, da construção, os nossos processos criativos
é que eu acho que é onde a gente é mais teatro do que qualquer outra coisa, né? Até pessoas, assim, principalmente músicos que vieram trabalhar conosco, né? Ao longo desses anos, a gente já teve vários parceiros, tal. Alguns tinham uma certa dificuldade em entender a chegada nesse processo, né? De que ele demanda um certo contato, um tipo de entendimento, de aproximação, até a coisa efetivamente ficar inteira. Teve gente que ficou muito feliz, vamos dizer assim, fala assim, pô, posso ficar à vontade? Posso propor? Posso fazer? Sim, né? Sim, teve gente que não, né? Que queria ter a coisa já moldada direto. E a escolha era isso, assim, qual é a música que vai nos dizer, né? Que vai nos tocar, né? Esse caminho, né? Principalmente para o ouvinte, principalmente. E eu acho que assim, o único modo que a gente tem de entender isso é sendo tocado por, né? Porque eu não tenho bola de cristal para saber. Não é tanto se vai gostar, não é, né? Uma coisa que também, assim, isso, eu me lembro que a gente conversou sobre isso, e às vezes eu tenho dificuldade para explicar assessoria de imprensa, essas paradas, de que eu não ponho música nos poemas. Eu tento entender qual é a música daquele negócio, né? É isso que eu queria conversar com você. Como é que esse caminho de perceber a musicalidade, porque o poema, ele é efetivamente musical, assim. Qualquer poema, ele é, por mais duro que seja, você pega o Pulsar, ele é um poema, tanto que foi musicado. Uhum. É um poema musical, assim. Então, ou seja, existe uma musicalidade anterior ali, né? Existe uma musicalidade. E que tem, sei lá, a gente pode ter o Arnaldo Antunes radicalmente mexendo com Augusto dos Anjos. Ou você pode escolher um caminho mais lírico, como alguns dos sonetos musicados do Vinícius. Sim. Como é que era esse trabalho de pesquisa? Você lembra de algum poema especificamente? Que eu imagino que seja um lance de ficar ali perseguindo, mas não imagino que seja um sofrimento, mas que seja um trabalho de aproximação, como você falou, que até chegar a entender para que lado vai aquilo, né? Olha, talvez o que eu possa até falar assim, por exemplo, alguns vêm muito rápido, né? Assim, sei lá. Mas eu acho que também é importante dizer o seguinte, não é encontrar a música do poema, mas algumas. Assim, o poema é uma espécie de furacão que está ali e tem N melodias ali dentro. E nem, assim, um exemplo disso é essa canção do Lorca, que eu fiz sei lá em que ano, mas século passado, né? Com certeza, para uma peça para ser cantada a capela. Essa mesma canção, sem mudar uma nota na melodia, foi gravada com piano e uma soprano lírica. Essa mesma canção, sem mudar uma nota da melodia, está no nosso último disco, numa espécie de punk rock. E ela conserva toda a sua identidade. Tudo isso cabe nela. Sim. Tudo isso cabe nela. Tem um poema do Fernando Pessoa, que, como canção, o nome ficou Hoje de Manhã. Hoje de manhã saí muito cedo, por ter acordado ainda muito mais cedo. E não ter nada que quisesse fazer. Né? A primeira coisa, vamos dizer assim, tem um quê de intuição, tem um quê de experiência na própria seleção. Né? Sei lá quantas vezes eu já li, né, o meu livrinho de capa de couro corroída do Fernando Pessoa. E, para mim, fazer música dá para fazer com qualquer poema, mas eu também, assim, eu consigo fazer música com a notícia do jornal e com a bula do remédio. Isso não acho que seja grande mérito. Mas entender
né, no poema, a sua possibilidade de comunicação numa canção popular, né, numa dimensão mais abrangente, né, que não solicite grandes erudições, pré-conhecimentos, nada do gênero, e que nem por isso seja simplória, né, porque não se trata disso, e talvez seja, pelo contrário, encontrar a simplicidade. Esse é um primeiro mapeamento. E, por exemplo, esse era um poema que eu tinha convicção que ele era um samba, que ele era uma canção. Eu devo ter ficado cantarolando isso, eu não sei quanto tempo e de quantos modos, né? Mas sem tentar fazer a música, né? Quase que assim, cantarolando e vendo se aquilo era aceito pelo poema. Isso, para mim, esse tipo de atitude é que eu chamo de teatral para mim, na minha cabeça. Né? No sentido de que eu vou me afinando aquele poema, eu vou tendo uma compreensão talvez mais sensorial, né? Que obviamente que ela não vai ficar distante do que ele está falando, né, objetivamente, mas é expandido, né? Tem muito mais possibilidade. Então, esse tempo com essa maturação, né, da escuta do poema, de vocalizá-lo, mas quase que assim, como se eu tivesse assim, o canto de um lado e ao mesmo tempo escutando ele aqui, numa espécie de voz crua, vamos dizer assim, até que isso faz sentido. Né? Perfeito. E assim, a intimidade de vocês, como o projeto foi se desenvolvendo, a intimidade de vocês permitiu que o projeto se desenvolvesse da forma como se desenvolveu, né? Fala um pouco disso, da relação de vocês eram casados, né? No momento do... Alguns anos. Fala um pouco de como é que é essa relação e depois como é que ela continuou com o MEB, assim, como é que isso foi ali fundamental para a formação e depois como é que continua com o MEB. A gente foi descobrindo isso também. Porque acho que na metade do período assim, em que ficamos juntos e morávamos juntos e tal, foi nesse metade, mais ou menos, que eu acho que foi que a gente começou a trabalhar, não foi? Acredito que sim. Por aí, a gente já estava... E aí, quando a gente estava gravando, ou terminando de gravar, um primeiro CD que a gente fez, que foi o antes, né, o do Boca do Mundo, a gente se separou, mas a gente não se separou. A gente continuou com a nossa parceria de vida, de trabalho, né? O Zé é um grande amigo meu e a gente transformou a nossa relação, né, como de casal, mas a gente continuou nessa parceria e estamos crescendo juntos. Mas eu acho que também tem assim, eu acho que... Nos provocando também, assim, né, eu não sei se artisticamente. Teria sido possível nascer, ou pelo menos nascer do jeito que nasceu, se não fosse no espaço que a gente tinha, né, de proximidade e de confiança. Porque era um tatear, né? Era um tatear para ti, era um tatear para mim. Eu também, vamos dizer, ainda que eu estivesse envolvido com música, sei lá, quase que a minha vida toda, eu tinha feito muito poucas experiências no sentido da canção explicitamente e tanto mais de um grupo, né, popular que fosse se apresentar. Então eram várias zonas obscuras e que eu acho que essa intimidade e essa confiança foram decisivas, né? Adiante, né, assim, nenhuma separação é tranquila, nenhuma separação é fácil, mas eu acho que novamente aí, quer dizer assim, a confiança, né, e aí agora já falando na confiança do trabalho,
né, naquilo que a gente estava fazendo junto, foi decisivo para a gente permanecer parceiro, né? Permanecer, porque, obviamente, não dá para fazer esse trabalho e não se falar, né? Sim. Não dá. Sim. Não, estamos separados. Me liga, mãe, liga pra... Não, e assim também... Eu chego no estúdio tal hora, gravo minha voz. É isso. Depois você passa lá e edita, tá? Não, e o Zé, eu não componho, né? Não componho, não escrevo e não toco nenhum instrumento. E, de uma certa forma, ele precisa da cantora também. Sim. Não, eu acho que a gente está num momento agora, assim, foi bem complicado, né? Quer dizer, ainda estamos em pandemia, o diabo a quatro e tal, mas eu acho que, para nós, pelo menos, isso obrigou, eu não tenho bem certeza, mas eu acredito que a gente tivesse com Cabeça Doce, né? Cabeça Doce é o disco que a gente acabou de lançar. Talvez ele tivesse pronto o quê? 2019? Sim. Eu acho que em 2019 a gente estava com ele pronto, assim, pronto para poder lançar. E aí, pô, né? E isso acabou nos obrigando, e eu acho que a gente aí expandiu de uma maneira interessante essa parceria, porque a gente foi obrigado, de alguma forma, algo que a gente deixava meio de lado, a quase que migrar para um audiovisual, e a gente, né, vamos dizer assim, resgata mais fortemente, né, assim, a minha parcela diretor, a Tiziana diretora de arte e tal, e isso expande mais uma vez, né, o trabalho. Fala aí, Tiziana. Não, eu fiquei pensando, né, na confiança, né, que temos um no outro, porque por mais que eu gosto de cantar, sou afinada, né, eu cantava músicas imitando a afinação das cantoras. Já estava tudo afinado ali, já estava tudo, né, até a interpretação era imitado. E quando você recebe um poema, e aí depois vem a música. Então, tudo uma novidade, acho que para o Zé também, né? Quando entra a interpretação, que a coisa acontece. Porque acaba que a voz era minha. Mas traduzindo a voz dele. Mas que a voz dele tá ali por trás e junto, né, também. A gravação é a materialização, né, de tudo isso. E o primeiro disco, ele é exatamente, o Boca do Mundo, ele é exatamente a materialização desse processo todo. Sim. E aí, de repente, o disco faz isso. O disco pega e fala, ó, existe. Essa é a foto. Existe. Ainda mais no momento em que o físico ainda fazia o total sentido, né, como suporte. Então... e a gente vai falar um pouco mais disso, mas o disco, ele é uma materialização, né, daquele processo todo que vocês já vinham. Então, o Boca do Mundo, ele materializa tudo aquilo que vocês já vinham pesquisando, já vinham trabalhando. Como é que foi isso? Essa quando vocês viram, ó, a cara dele, a cara do nosso trabalho é essa aqui. E aí depois a gente conversa um pouco sobre o caminho que trouxe para um outro disco completamente, um disco que na verdade é um livro-disco, um projeto híbrido, e que é um livro-disco que tem artes visuais e trabalha com a imagem. Falar um pouco desse caminho, do Boca do Mundo até o Cabeça Doce. Tá. O Boca do Mundo foi longo, porque ele tem duas grandes etapas, e foi muito importante. A gente primeiro entrou no estúdio, se eu não me engano, a gente foram 2 dias ou 3 dias? Com o Paulinho? Da primeira gravação. Eu acho que foram 2 dias e a gente gravou, sei lá, 20 faixas. Não tenho certeza, mas eu acho que foi algo assim. Né? Era uma formação muito pequena, era violão, 2 violões, 2 percussões e voz. O Zé tocava um dos violões. O Antônio, né? O Hernani e o Léo. Gravação é fogo, né? Sim.
tudo aparece. E, obviamente, ainda que tivesse ali, vamos dizer assim, um cerne, né, tinha muitos problemas. Assim, não estava satisfeito. Nada que não pudesse sair a corrigir. Mas, caramba, isso... não era isso que eu estava... Né, assim, porque eu também tinha outros pontos de partida para o trabalho. Assim, eu queria que ele fosse simples, de fácil realização, que a gente se deslocasse com facilidade para fazer, e escutar o disco tendo que fazer todo um outro trabalho de pós-produção não estava me interessando. Mas teve uma coisa aí que foi decisiva para o nosso trajeto, é decisivo para a gente chegar no Cabeça Doce depois, que foi o Paulo Moraes, que é baterista, um grande engenheiro de som, dono do Rap. Ele comprou a briga da gente, assim. Ele não sei se ele curtiu mais o trabalho ou a disposição da gente, não sei qual foi, mas ele comprou o barulho. E aí a gente começou a... E fazia o nosso PA também. Passou a fazer o nosso PA. E aí a gente começou uma outra etapa dentro do estúdio, vamos dizer assim, de um processo longo de gravação. Eu diria que foi aí onde a Tiziana mais se desenvolveu como cantora. Foram alguns anos ali nesse processo de estúdio, porque aí eu conseguia me escutar. Sim. Com precisão, e aí às vezes eu falava pro Paulinho, posso refazer? E ele falava, então vem, faz direito esse negócio. Claro, porque eu ouvia uma sessão, ouvia outra, prefiro essa, e comecei a entender e até a eleger o que a gente queria esteticamente. Às vezes nem era a faixa que estava mais limpa, a voz, mas aí entender o que era a escolha. E aí esse tempo de trabalho, eu diria que a gente teve, assim, do mesmo modo que a gente passou um tempo, né, vamos dizer assim, na proteção do teatro, criando, a gente passou um tempo ali na sala terrível do estúdio, né, tendo que escutar o que a mesa mostrava, tal. Foi um super desenvolvimento. É o oposto do teatro, né? Não, até porque nessas apresentações... É frio, né? As apresentações que a gente fazia com muita proximidade, não tinha retorno, né? Então, aí quando eu entrei naquele aquário, que eu comecei a escutar a minha própria voz com mais... A gravação exige uma precisão que a apresentação ao vivo não exige. Tanto que, assim, grandes cantoras da música brasileira, assim, ao vivo tem uma performance que é diferente da performance de estúdio. E é aceitável que seja assim, né? Uhum. Assim, a gente destaca as pessoas que conseguem, né, ao vivo soar como soasse em estúdio, como se estivesse em estúdio. E isso foi decisivo. Assim, eu falo assim, como acabamento de projeto, né, como uma ampliação das possibilidades musicais, que aí, assim, tudo bem, o Boca do Mundo havia um desejo explícito de ser todo acústico e muito concentrado, mas nesse período, como foi um período grande, né, a gente também começou a ter utilização de outros recursos ao vivo, com tecnologia, com associação com outros, que não entraram no Boca do Mundo, mas que começaram a injetar o bicho carpinteiro que vai desembocar no Cabeça Doce. Claramente aparece no Cabeça Doce. Né? Aí vem escancarado. E aí a gente chega no Cabeça Doce, que é interessante, que ele vem num momento completamente diferente, num momento tecnológico mesmo, né? Da história do fonograma, né? Que a gente pensa que antes, sei lá, Luiz Gonzaga, antes de lançar álbuns, ele lançava 78 rotações, que era uma faixa de cada lado, então não se pensava. O conceito de álbum ele surge quando conseguem fazer um disco em que cabe em 40 minutos. Né? Então a tecnologia acaba... E o Cabeça Doce chega no momento em que, como suporte, tanto o livro quanto o disco são dispensáveis, como a fisicalidade deles é dispensável, né? Porque eles podem ser
Eles podem estar numa loja virtual, podem estar na nuvem, exatamente. Você pode ler um livro inteiro sem ter ele fisicamente, se ele nunca ter sido lançado fisicamente impresso, e você pode ouvir um disco sem ele nunca ter sido lançado fisicamente. E aí o físico ganha mais liberdade, né? Eu acho que é essa a coisa. Aí vocês falaram, cara, já que isso pode ser assim, então vamos inventar e vamos viajar aqui. E aí vocês partem para um formato que é bastante original. E aí você pode falar, mas tem outro livro, a gente pode até falar, mas assim, a forma como vocês conceberam e pensaram aquilo é bastante original. Como é que foi essa concepção e como é que vocês chegaram nesse lugar? Eu imagino que não tenha sido, vamos lançar nosso próximo vai ser um livro-disco. Não. Imagino que não tenha sido assim. Então, como é que isso foi se configurando? Imagino que tenha sido um processo. Como é que esse processo foi se configurando? E para ser dessa forma aqui, né? É esse garoto. Sem sorte a gente não faz nada, né? Sem sorte não faz nada. Não é, eu acho que é o Nelson. Nelson Rodrigues. Né? Assim, se o sujeito tiver sorte, não atravessa a rua. Não chupa nem o chicabom. Sem sorte, o sujeito não chupa nem o chicabom. E eu acho que assim, tiveram algumas coisas, né? E aí a gente entra num lugar, e isso eu novamente, para mim pelo menos, pode ser que não faça sentido para outras pessoas, mas eu volto a falar no teatro. Porque, pelo menos o teatro no qual eu aprendi e me formei, não tinha, quer dizer, não é que não tivesse distinção, tinha produção, tinha direção, tinha atuação, iluminação, tinha camareira, bilheteria, mas estavam todos no mesmo barco. Não tinha, assim, a hierarquia não era de não fale aqui que você não entende nada, entendeu? Assim, se a tua bilheteira não fosse legal, o público não entrava, mano. Eu participei, eu tive em temporadas, né, só para lembrar uma memória existente do Vila Lobos, que está lá terrivelmente, criminosamente incendiado ainda, né? Da bilheteira do Vila Lobos, era uma peça ainda de jovens atores, sair da bilheteria para falar com as pessoas na calçada. Tem que ver isso, porque é muito bom, né? Quando a gente decidiu começar a trabalhar o Cabeça Doce, na época a gente fez uma reunião com os parceiros que estavam juntos naquele momento. Eu mostrei a ideia de repertório que tinha, babá. Eu não tenho certeza, isso devia ser o quê? 2018? Sim. Sei, não tenho certeza. Né? E a gente se sentia, né, por conta da realização do Boca do Mundo, tendo dado alguns passos e que precisava dar outros. Né? Foi nesse sentido que a gente, né, convidou o Fio, né, Felipe Batista, que passou a trabalhar na produção junto com o MEB. Né? O Fio, quando veio, trouxe o Caio Riscado, que era um parceiro na direção, na elaboração dos projetos. E eu me lembro que das primeiras coisas que a gente fez foi um ensaio fotográfico para Invisível, que era, talvez, se não foi o primeiro, foi dos primeiros clipes que a gente fez. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Com outros já antigos parceiros, que é a Palmeira Filmes, que está aqui com a gente agora, né, que já fez sei lá quantas coisas. E aí a gente fez um segundo ensaio, que era para Desculpa Flor. O segundo clipe. O segundo clipe. Esse segundo ensaio, ele foi todo construído, e isso foi uma proposta do Caio, por isso que eu também estava falando nele, e por isso que eu falei do teatro, porque assim, a produção, para nós, entra numa roda criativa de impulsionamento e de pensar como é que a gente, do mesmo jeito que eu penso, como é que essa canção pode chegar nas pessoas, como é que esse trabalho pode chegar nas pessoas. Né? E, enfim, artistas alternativos não vai ser na base, né, do jabá ou dos... E a gente chamou a Júlia de Castro também, que fez essa cenografia. E essa cenografia era toda papel. Toda papel. E isso foi em 2018, e é ela que está aqui na capa do livro.
né? E quando eu falo da sorte, é que a gente faz esse clipe, a gente começa a gravar, a gente vai, e daqui a pouco estamos nós na paralisação pandêmica, né? E do que a gente faz. A gente fez um terceiro clipe antes da pandemia também. Que é o Pra Você As Gostar de Mim. vésperas, foi a última comemoração, o último carnaval, Pra Você Gostar de Mim. E foi nesse período, foi dentro do começo desse ato, do não saber o que a gente pode fazer, uma coisa que sempre foi muito cara para nós, né? Você falou no Pedaço de Chão, e o Pedaço de Chão também foi um evento que reunia teatro, música, artes visuais, dança, performance, que a gente fazia nos fundos do Jardim Botânico. Né? Outras bandas, sempre tinha duas bandas. Né? Porque é uma onda. Coisa que no livro, num dos textos do livro, fala que não é transdisciplinar porque não tem a ver com disciplina, né? Não tem a ver com disciplina, mas a ideia é essa, né? A ideia é de agregar, né? Porque, assim, tem muitas vozes, muita gente fazendo muita coisa bacana e sintônica, né? E aí eu lancei para os parceiros, que o papel, não sei o que, está tudo parado, faz o quê? A essa altura do campeonato eu já tinha feito não sei quantos livros, né? Por sorte eu tenho uma parceira que é uma editora. Por que a gente não pega isso? A gente tinha um material fotográfico super bonito, né? Feito pelo O'Neill. O espaço, mesmo que a gente quisesse insistir com um CD, não é nada generoso, né? Sim. Boca do Mundo, a gente fez um encarte lindo e tal, mas é uma coisinha. Falei, o que vocês acham? E todo, assim, o trâmite para você também gravar, né? E aí, assim, a ideia do livro deu uma entortada na cabeça, mas achou que era uma onda. E aí eu acho que a sorte definitiva foi falar assim, vamos esquecer CD, vamos esquecer o Diaba 4, e aí a gente passa a ter um objeto que é atrativo por ele só e consegue conjugar, né, o livro não só na sua materialidade, né, mas no manejo, né? Até porque, vamos combinar, é diferente. Assim, é diferente, eu posso ler na tela, e é diferente de ler no livro. Chama atenção, não estou dizendo que um é melhor que o outro. Eu diria até que tem coisas que eu prefiro ler na tela, mas tem coisas que seguramente eu quero estar com o livrinho na mão, quero folhear, quero voltar, quero marcar, uma série de coisas. E a gente conseguiu daí, nesse objeto, conjugar música, livro, filme, né? Escultura, fotografia, isso é a nossa cara. Sim. Isso é a nossa cara. Né? Então, assim, eu acho que mais do que uma invenção, acho que foi uma tradução. Foi um jeito de poder botar na roda, né? Todos nós que fazemos isso. Porque, assim, a galera que está aqui, né? Assim, e tem muito mais, mas, por exemplo, os 10 artistas que estão na segunda parte do livro, é gente que está junto. Sim. Que já participou de evento, ou que já fez a instalação do show, né? Ou que discute a criação. Enfim, são... Né? E o formato do livro que até às vezes até é difícil de conceituar. Essa primeira parte, ela traz... Aí você fala, traz as letras? Não, porque são poemas. Traz poemas, ou seja, um livro com poesia, que são as letras, com a possibilidade de você ouvi-las, né? Com o QR Code para você ouvi-las. E ver os clipes. E assistir aos clipes. E a segunda parte são essas colaborações, e tem uma coisa tipo o Thiago Amude, que é conhecido como um grande músico, grande compositor, ele está ali com um poema. Sim. E tem outras coisas do tipo, e outros textos. A ideia de que esse conceito cabeça doce, né? Ele cabe essa cabeça que aglutine, uma cabeça que explode. É uma ideia que foi tratada em alguns dos textos, que
tenta amarrar um troço que não se amarra, né? Tenta amarrar uma coisa que não se amarra. Que não se pode, né? Agora eu não tenho certeza. O Augusto fala disso, mas eu não sei se é falando de alguém, o Otávio Paz também, né? Mas assim, não dá para ficar no dorso do tigre, né? Mas a gente tenta, eu fiquei muito feliz com esse título, Cabeça Doce, né? Ó que eu sou um cara pilhado, mas em algum lugar eu sou meio cabeça doce, porque eu não gosto muito dessas divisões canônicas eu escutei, por exemplo, num lugar que é até muito bacana, de importância cultural, que se eu quisesse fazer um livro, era num outro departamento. Né? Com eles, era CD. Achei graça, falei, tudo certo. Mas eu posso fazer o livro por fora, se for o caso. Tal. E porque para mim faz muito... eu acho estranho não estar junto. Eu fiquei muito contente. Né? Isso não é para puxar teu saco, porque eu não precisaria. Mas eu me lembro de falar, na época que 2008, a gente falava por telefone, eu falei, caramba, olha, me ligou um jornalista, por incrível que pareça, ele entende o que eu estava falando. Assim, pô, eu fiquei muito feliz, assim. E aí o título que você deu para a parada, que eu não vou lembrar exatamente qual mas era algo do gênero, que Emily Dickinson e Nelson Cavaquinho estavam juntos na mesma história. Pela poesia, alguma coisa pela poesia. Porque era... Estranho para mim não tá. E você falava exatamente isso na reportagem. Você falava assim, não tem nada estranho. Estranho para mim a gente não vê isso junto. Porque... Então, assim, para mim não é estranho um texto, sei lá, de pensamento, junto com um poema, junto com uma escultura. E eu, assim, a cabeça doce, num certo sentido, o que ela está dizendo assim, é uma cabeça que consegue ter empatia, que consegue olhar para as coisas sem se colocar na frente. Né? É nesse sentido que eu acho que o livro é acolhedor, né? E que a voz que sai do livro, a gente fala, peraí, vejam primeiro, né? Deixem-se tocar primeiro. Depois você vê se gosta ou não gosta, quer ou não quer, segue teu caminho, está tudo certo. Né? Mas eu acho que a cabeça doce é essa cabeça que consegue não ser tão preconceituosa, tão precipitada, né? Tão já sabendo tudo de antemão. Pô, menos, a gente não sabe tão pouco. Categórica, né? O disco é um discurso, o livro, ele é o cabeça doce, vamos classificá-lo assim. O cabeça doce, ele é um discurso anticategórico, né? Anti o categórico no sentido da certeza e o categórico no sentido da divisão por categorias, né? Que tá tudo muito bem misturado ali. Porque não é uma bagunça, né? Não é uma bagunça. Sim, tem um discurso. Exato. E é interessante que tem uma ordem, isso é bastante curioso, eu queria que vocês falassem um pouco disso, que tem uma ordem muito clara, que é um pensamento do disco físico, né? O pensamento do disco físico, ele tem o lado A, o lado B, e o pensamento do livro tem uma página, e depois a outra, e depois a outra. Alguns autores ousaram experiências nesse sentido, mas, basicamente, eles usam experiência a partir desse afirmativo, que você tem uma sequência. E vocês lançaram o disco no digital, ou seja, apenas o disco, nas plataformas, com uma ordem diferente da ordem que está no livro, né? O que é isso? Assim, por que isso? O que é esse pensamento? O que esse pensamento traz?
Até porque o livro, a interação é que você não vai ouvir uma faixa seguida da outra. Você baixa uma, ouve. Se quiser ir lá para o fundo... Sim, você pode. Você pode. A relação com o livro de poesia, ele é diferente, né? Você não precisa ler o livro de poesia, né, dessa forma, e um livro de arte, como o livro também toca nesse lugar, você também não lê dessa forma. Mas há uma sugestão de ordem. Sim. Há uma sugestão de ordem. Então, por que essa sugestão de ordem difere da sugestão de ordem que também todos sabemos que nas plataformas é só uma sugestão mesmo, porque as pessoas ouvem na ordem que elas quiserem e talvez nem ouçam o disco inteiro hoje em dia. Eu vou começar pela plataforma, né? Eu acho que no streaming, ter ordem ou não ter ordem vai para o espaço. Eu não sei, pode ser que as pessoas peguem e ouçam, acho que são poucas. Essas que pegam e escutam, né, o disco todo na ordem que ele está proposto ali, legal, mas eu acho que assim, no funcionamento global do streaming, a gente tem que ficar atento para a música que vai capturar o ouvinte mais rapidamente, né, que não vai perdê-lo rapidamente, que tem uma duração não tão exigente e uma série de coisas que, vamos dizer assim, no espaço da intimidade do livro, eu não preciso me preocupar. Sim. Não preciso mesmo. É aquilo que eu estava falando antes da liberdade o físico te dá a liberdade simplesmente porque ele não precisa existir. Então ele existe porque ele quer. Ele existe porque ele quer. E aí, assim, eu diria, por exemplo, a proposição de ordem do livro é uma proposição de uma dramaturgia não obrigatória, mas que, vamos dizer assim, ordenaria um caminho sensível, emotivo, né, e de determinados assuntos que vão, vamos dizer assim, que o Cabeça Doce trata, né? Esse trajeto, vamos dizer assim, que o livro propõe, seria a minha peça de teatro, né? O do streaming é falar, cara, tem essas músicas aqui, né? Porque não há controle sobre isso. Eu só posso tomar algum cuidado. Então, assim, qual é o cuidado? Na verdade, eu diria até que a ordem do streaming, ainda que a gente tenha batido bola, passou muito mais pelo Fio e outras pessoas do que... Porque, assim, ela, num certo sentido, não me preocupa. E tem pessoas próximas mais antenadas com as exigências do streaming do que eu. Porque, assim, eu sou maluco o suficiente para procurar na internet som industrial, botar lá e ficar ouvindo porque eu não conhecia aquele negócio, né? Assim, pesquisa de um polonês de 1970, mas eu não posso me tomar como o ouvinte do streaming. Sim. Né? Então, essas duas ordens, assim, na real, é mais uma vez também um olhar cabeça doce, de absoluto respeito a quem vai estar recebendo. Cara, tá aí na plataforma. Ouve, curte, aproveita, vai. Né? E no livro, pô, tá na tua mão. Se você quiser ficar horas aí e dar uma folhada para frente, é contigo. Tem esse caminho aí, ó. Esse caminho eu acho que ajuda. E se quiser não ouvir nada naquele momento e quiser ouvir depois, tudo separado. Você pode ler tudo. Ler tudo, decorar a poesia. Né? Leia. Depois ouve. Leia e depois... Ouça e não leia. Eu acho que a mágica dessa bodega é porque, assim, eu tenho uma sensação sempre que o meio virtual é muito impositivo. Essa, assim, se fosse uma crítica a fazer, é isso. Ele é muito impositivo e que nos conduz de uma maneira habitual para uma certa passividade. Tá ali, eu faço acesso, vem. Quando esse troço vem, sabe, se você
tem um mínimo de curiosidade, você vai para frente, vai para trás, você vira, você volta, aí você embatuca com uma parada, né? Você fala, tum. Até porque o próprio formato te desafia, né? É. Você meio não tá entendendo. Claro! Se você pega a primeira vez e você não ouviu falar nada disso, você fala assim, mas isso daqui tem música aqui, eles são uma banda. Por que estão dando crédito de voz aqui no livro? Estão dando crédito de voz num livro? Tem uma pessoa que recebeu o recebeu livro há o livro, pouco achou tempo. que tinha um CD ela dentro. disse que ficou fazendo... Porra, cadê o CD? O Zé não é louco, ele não ia me mandar sem um CD. Aí ela falou, ai, caceta, né? Aí, quando ela viu o QR Code, ela falou, comecei a entender. Aí ela foi, né? Não, e tanto que ela escolhia, quando ela escolheu para falar, ela falava, escolhi um poema seu. E para ela não fazia diferença se ela ia ler um poema da segunda parte e o poema canção era para ela, né? Foi interessante ela falar isso. E é uma percepção possível, é uma leitura possível, altamente possível desse objeto, né? Essa de ler como poemas, é uma leitura altamente possível. Claro. Não é uma leitura errada, né? Não, porque ele é. Ele é. Né? Exatamente. Ele é. É um livro de poemas? É. Né? É um livro de fotografias? É. É um disco? É. Né? É uma coleção de clipes? É. Né? Ele é uma porrada de coisas e mais as que você quiser, né? Assim, né? Brincar. Fale um pouco do repertório do Cabeça Doce, assim, que foi curioso que você falou que uma das canções que está aqui estava naquele primeiro repertório que vocês cantaram, né? Uma das canções estava naquele primeiro repertório que vocês cantaram no apartamento. Fale um pouco desses poemas, canções que foram selecionados para Cabeça Doce. O que já estava desde o começo é Morreu a Batucada, né? Morreu a Batucada e Canção do Anjo. Que são de... Canção do Anjo é do Lorca. Do Lorca. Morreu a Batucada é Sancler Sena e Castro Barbosa, se eu não me engano. Não é isso? Pô, Lixote, você devia saber. Tava falando agora da minha memória. Ai, caramba. Aqui. Não, é Sancler Sena. Sancler Sena. Tá. E que outros poetas entraram no Cabeça Doce? Sim, que é um poema do Zé. Goles Batalha é uma canção... Foi uma experiência diferente, porque normalmente eu pego poema na íntegra só. Goles Batalha, há uns anos atrás, caiu na minha mão um livro de poemas do Jorge Bataille. Né? Eu nem sabia que ele escrevia poema, poesia, e eu gosto muito dele. E aí, essa música é uma traição ao Bataille, porque eu roubei os versos do livro e fiz essa canção. Esquartejou. Mas é curioso, porque eu sempre tive uma sensação dele um cara muito solar. Essa música acabou tendo várias alegrias, assim, não só do resultado, acho que o resultado dela musical me agrada demais para estar nesse disco, porque ela tem esse para frente, esse aberto, esse sol, né? E a gente convidou o Tiaro para fazer uma participação. Foi até engraçado que a gente tinha chamado para uma outra canção que ele também fez, mas quando eu conheci o Tiaro, eu falei assim, cara, tem uma outra música que eu acho que é a tua cara. Aí ele ouviu, foi muito bonitinho isso, porque ele ficou meio sem jeito, assim, pô, essa eu me vejo cantando direto, mas aí como é que vai fazer com a outra? Eu falei, faz as duas. E aí... E que também o refrão Cabeça Doce. O refrão dessa música acaba dando título ao Cabeça Doce. Ao disco livre. Ao disco livre, né? E essa música também virou o nosso último clipe, né? Assim, do nosso último clipe, com a direção do Caio Riscado, que o Tiaro participa. E aí é um clipe muito teatral, não é à toa que vários atores, né, da nossa história estão juntos no clipe. Pô, foi um projeto delicioso. Canção do Anjo, Garcia Lorca, essa que eu fiz em não sei nem se era 900 e cacareco, talvez seja 800 e cacareco, sei lá. Enfim,
Noite Sem Volta, uma canção minha também, provocado pela Tícia. Foi um pedido. Que queria uma música brega. Tem que ter uma música brega. Uma música brega com dor de corno. Mas essa canção tem umas misturas muito saborosas, assim. É uma delícia. E que o Thiaro fez também. Uma brega maravilhosa. Desculpa, Flor, é uma canção minha, né, dando uma cutucada, né, nessa gente que a gente é. Homem do Meu Tempo é uma música que eu tenho muito carinho, que é um poema da Hilda Hilst, né, e de fato, assim, tem algumas coisas, eu acho que eu não falei disso em nenhuma hora, mas que várias canções aqui tocam, que eu acho, né? Eu fiquei agoniado e a gente lançou já agora, porque eu achava o disco urgente. Eu acho que o discurso que está aqui precisava vir, ele é necessário e é urgente. E a gente tenta tocar em coisas que são muito complicadas de falar, né? São muito complicadas porque, assim, se tomar partido, né? E não estou falando aí só de política, né? Se tomar como discurso os discursos vigentes, vamos dizer assim, aí é muito fácil. O problema disso é que aí você não está falando com todo mundo, você só está falando com quem já compartilha daquilo. E uma das canções é essa, assim, Homem do Meu Tempo, eu acho que fala, né, de uma possibilidade humana, né, muito linda de encontro, mas de um encontro que precisa de empenho, né? Não é sem empenho que vai se dar. E eu sou velho já, né? Então eu não tenho essa... Assim, eu uso os artigos, eu falo homem, falo mulher, e eu não acho que isso é antagônico. Eu acho que isso tudo é complementar, e eu acho que isso tudo pode ser sintônico, né? Para você gostar de mim, uma ousadia absurda. Se me propusesse, eu diria não. Mas que algumas pessoas podem não tá ligando. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Eu fiz tudo para você gostar de mim. É uma canção de carnaval que ganha uma insuspeita profundidade filosófica no meio disso daí, no tratamento que vocês deram, né? Eu fiquei muito feliz com o resultado, assim... Não poderia apostar antes de conseguir, mas rolou. Morreu a Batucada, que a gente já falou, né? Aí sim, são dois... Aí que é o Castro Barbosa, não é isso? Morreu a Batucada? Não, Sancler sim. Não, tô com ele na cabeça. Cantiga Piauiense para Lena Rios 2, né? Que na intimidade a gente chama... Eu Sempre Quis Ser Feliz. Eu Sempre Quis Ser Feliz. Isso é Torquato Neto, e é uma história lindíssima, porque eu ganhei esse poema. Esse poema o Torquato deu para o Nonato Buzar, agora só falando com a família, que trata dos direitos, que eu soube, enfim, deve ter dado para algumas pessoas. O Nonato passou a vida com esse poema e falava, cara, não consigo fazer a música, não fica, não tá. Não tá. Nonato faleceu também e deixou esse poema com um amigo, que é o Guará, que um dia ele vira para mim e pergunta: você quer um poema do Torquato Neto? Porra, né? E eu fiz essa música com febre. E eu tenho uma admiração imensa pelo Torquato. Eu acho um poeta, um artista, acho que é um cara que faz uma falta terrível, assim, tinha muito para oferecer ainda, e fico feliz de estar aqui. Botei até a voz dele falando na música. Invisível, que é uma outra dessas músicas que eu me atrevo a botar o dedo em feridas bem complicadas.
E Deus Egoísta é uma canção de amor, e eu acho que canções de amor sempre tem que estar presentes. E a gente acaba com ela. A gente precisa delas. Esse é o repertório do Cabeça Doce, que segue, né, com Explode Cabeça, que aí eu vou falar muito rapidamente. É Doce Morrer no Mar. Jovem poeta Camila Assad, paulistana. Lívio Trachtenberg, um super compositor, parceiro de muitos anos, faz um poema em homenagem a Walter Franco. Fernando Melo da Costa, meu parceiro de vida, cenógrafo que trabalhou com a gente até a morte, né? 2 gravuras dele, né? De um trabalho que ele tinha muito carinho, que era Com Nós do Morro. Sem Pés Nem Cabeça, Fernando Santoro, poeta, filósofo, pesquisador, foi meu professor, festeiro como só, e um super cabeça doce. Paróquia Nossa Senhora da Cabeça, Rio de Janeiro, Luiz Maffei, grande poeta, professor e pesquisador. Epidemia, Patrícia Burroughs, poeta e artista visual, vai ficar brava comigo quando falar isso. Eu não sei, das poucas pessoas que eu vejo realizar de fato um poema visual belíssimo. Diogo Liberano, diretor de teatro, autor, dramaturgo. Meu parceiro também do teatro. Ricardo Becker, que dá essa orelha de ouro incrustada no gelo, chama Silêncio, parceirão, super artista visual. Que já trabalhou também com a gente com no uma Boca obra do Mundo, dele, fez a instalação. cenografia. Cabeça Explode, Tiago Amude, você já falou, dispensa apresentações. Francisco Malman, poetaço. E aí a gente chega no Do Grave ao Groove, do Leonardo Lixotti, e aí a gente vai para a terceira parte, que fala da gente mesmo. E essa aqui é a turma que está com a gente na aventura do Cabeça Doce. Alexandre Rabelo e Elcio Cáfaro, baixista, baterista, 2 parceiraços, super músicos. E daqui para frente é só a gente. Cabeça Doce. Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, Obrigada pô. a você. Fantástica essa conversa. E agora leiam, ouçam, folheiem, fumem, como você disse. Fumem, cheirem, né? Bebam. E aproveitem da melhor forma, porque não saberemos como será o próximo. Eles podem inventar qualquer coisa. Meb pode vir de qualquer forma para o próximo disco, gente. Brigadíssimo. Obrigada. Valeu. Parceirão. Valeu, Zé. Valeu, Tiziana.